Bom, vou falar hoje um pouco de design UI, além das telas, mais especificamente em realidade mista. Para começar, eu sou Hermano, eu sou designer UX UI, mas eu sou formado em design de produto, então eu tenho um background um pouco de 3D e por isso que eu acho esse tema muito interessante, porque é uma junção desses dois universos que eu trabalho. E aí, em março, aconteceu uma coisa muito bizarra, porque no período de, sei lá, menos de 2 semanas, saiu um tanto de notícias relacionadas a isso. Então, primeiro foi a Pizza Hut, que lançou essa caixinha que dá para você jogar Pac-Man por realidade aumentada. E a Google fez uma atualização no Google Maps, que ele tem esse esquema de fazer uma sobreposição, né, de direção de caminho em cima da câmera. E o Facebook anunciou que está trabalhando também em tecnologias relacionadas, né? Isso aí eles estão trabalhando num sistema de input 3D, né? Que mais para frente, depois que eu explicar as coisas, vai ficar claro por que isso é tão legal, tão genial assim que está rolando. E aí no mesmo anúncio que o Facebook fez isso, eles colocaram essa imagem aqui, que é uma simulação, né, de como seriam o conteúdo em realidade aumentada deles. E aí, na hora, na minha cabeça, veio essa imagem, que é do Minority Report, né, o Tom Cruise ali mexendo nas interfaces 3D no ambiente real, né? E é muito legal, muito cinematográfico isso, mas se a gente for para analisar as funcionalidades disso, a usabilidade disso, não tem como ser uma usabilidade pior, né? Porque é tudo meio transparente, é tudo muito impreciso, é tudo da mesma cor, então eu lembrei disso também, né, que é no episódio do Futurama. É basicamente botar umas telas flutuando num ambiente real, e aí, qual que é o sentido disso, né? Tipo, para que a gente vai querer uma tela flutuando com uma resolução pior, com uma transparência, se a gente pode ter telas de verdade, né, na nossa frente? Então, é um pouco disso que eu vou falar um pouco. Então, é como desenvolver interfaces digitais 3D de uma forma um pouco mais bem elaborada, né, mais bem pensada. E se a gente for pensar, né, a gente tem todo um espaço físico agora, essas tecnologias, né, estão possibilitando a gente explorar esse espaço físico muito melhor, e a gente ainda está com um pensamento muito bidimensional, muito de telas, né, muito 2D. Então, antes de começar, eu queria só dar uma passada rápida nesses tipos de realidade, né, para ficar um pouco mais claro do que eu estou falando. Então, eu montei esse esqueminha, só que como são muitos conceitos, né, eu agrupei eles nos grupos maiores, né, e mais conhecidos, e eu vou passar por cada um deles, né. A realidade virtual, que já está muito no imaginário popular das pessoas, né, já é muito comum, todo mundo conhece, né, o óculos de realidade virtual que você bota lá e você vai para outro mundo. E uma representação do potencial máximo disso seria o filme Ready Player One, né? Que o cara ele coloca esse equipamento e ele se transporta para outro mundo, né? É como se ele deixasse de sentir o que está em volta dele, se isolasse e passasse a sentir o que está no mundo virtual, num mundo paralelo. A realidade aumentada vai na outra direção, né? Ela traz esse conteúdo digital para o mundo real. E talvez o exemplo mais famoso, recente, é o Pokémon GO, que estourou, né? Mas é aquilo, você coloca o celular e você vê ali o Pikachu em cima da sua mesa, né? Então você traz esse conteúdo digital para o mundo real. A IKEA tem um app muito legal, que você consegue escolher os móveis dela, e aí você abre a câmera e você consegue testar os móveis na sua casa. Só que qual que é o problema disso?
Essa tecnologia, ela não coloca fisicamente, né, entre aspas, esse conteúdo digital no mundo real. Ela só cola como se fosse um adesivo na frente da câmera. Então, ela consegue, pela câmera, ela consegue detectar a perspectiva e ela pega esse objeto 3D e coloca na mesma perspectiva para dar essa ilusão de que está no mesmo ambiente, mas no fundo, não, realmente o objeto não está ali. Se você mexer essa cadeira para a câmera, apontar a câmera para cima de uma mesa, essa cadeira vai estar em cima da mesa, o que não faz muito sentido, né? Então, tem o melhor dos dois mundos, que é a realidade mista. A realidade mista, ela traz esse conteúdo digital para o mundo real, mas com uma imersão igual à da realidade virtual. Ou seja, a gente consegue ter essas experiências digitais com esses conteúdos digitais como se estivessem no mundo real de verdade, né? Então, isso aqui é essa imagem de um jogo da HoloLens, que ela transforma a sua casa num cenário de crime. E aí ela gera esse crime de acordo com o seu ambiente. Então, você começa a procurar por pistas, né? E aí você pode, por exemplo, aí tem essa xícara quebrada em cima da mesa, né? Essa xícara, ela tá em cima da mesa, né? Ela não tem esse negócio de, se você arrastar a câmera, essa xícara de repente vai para o sofá. Não, ela tá ali naquele lugar. Então, eu fiz um desenho muito rápido, assim, que é para explicar mais ou menos qual que é a diferença, né, da realidade aumentada no celular para a realidade mista, né, que é com esse óculos de realidade mista. Imagina que essa bolinha é um conteúdo digital e todo o resto, né, a mesa e o sofá são conteúdos, não conteúdos, né, são objetos no mundo real. Então, essa bolinha, ela pode rolar pela mesa, e aí ela cai no chão, então ela sabe a distância, né, do tampo da mesa para o chão. Por sensores, hoje isso é muito fácil de fazer nos equipamentos que fazem isso. Eles conseguem detectar que o chão é de madeira, por exemplo, então essa bolinha, ela vai no chão, ela quica no chão, e aí ela quica para cima do sofá, e aí, do mesmo jeito, ela consegue detectar que esse sofá ele é macio, então no sofá a bolinha não vai quicar. Então isso é uma coisa que não dá para fazer com o celular, né? Não é uma coisa... Você percebe que o objeto digital, ele tem uma presença ali naquele ambiente, ele não é simplesmente um adesivo colado em cima da tela. E aí esse videozinho aqui, que eu acho que ele representa muito bem isso que eu estou falando, que se você reparar, o carrinho, ele vai e ele bate nos lugares físicos, né, como se os objetos físicos realmente estivessem lá, mas até a luz do carrinho, ela muda. Você repara que quando ela passa ali na estante, perto dos livros, o farol ilumina o livro lá da Bauhaus, né? Quando ele bate nesse banquinho de madeira, ele ilumina esse banquinho também. Então, esse tipo de interação que é possível com esse tipo de tecnologia e que, assim, é meio que o futuro, né? E a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente para projetar para esse tipo de tecnologia, né? E aí os dois grandes players que existem hoje no mercado de realidade mista, né, é o Magic Leap, que é uma startup, foi a startup com maior investimento em anos, assim, eu não esqueço, mas assim, é monstruoso, sabe? Eles conseguiram um investimento de milhões, são uma mega empresa, né? E a Microsoft, que tem desenvolvido o HoloLens. Os dois são dispositivos de realidade aumentada. Eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou muito fã da Magic Leap. Eu já usei o óculos dele, eu acho sensacional. Mas o Magic Leap atualmente está um pouco mal das pernas, por conta de estratégia de negócio, coisa que a Microsoft, eles continuam desenvolvendo. Eles não têm um design de interface tão bom quanto a Magic Leap, mas eles
ainda estão muito presentes no mercado, né? Então, enquanto a Magic Leap está começando a diminuir um pouco. Mas ainda são, os dois estão bem fortes aí nessa nova tecnologia, e os dois estão sempre desenvolvendo coisas novas bastante legais. E aí eu expliquei esses três, né, que é a realidade aumentada, a realidade virtual e a interseção deles é a realidade mista. E aí só para completar o ciclo, eu vou falar um pouco da realidade expandida, que é esse maiorzão, né? Que a realidade expandida nada mais é do que um conceito que une todos esses outros mini-universos, mini-realidades diferentes numa mesma experiência coesa, né? Ou seja, nessa imagem, por exemplo, as duas pessoas na direita estão usando o HoloLens, né? Estão usando uma realidade mista, então elas estão enxergando o ambiente delas, estão enxergando o conteúdo digital. As duas pessoas na esquerda provavelmente estão usando um headset de realidade virtual, e elas estão aparecendo nesse lugar, né, como esses avatares, mas na visão delas, provavelmente, a sala é toda digital. Pode ser até que a sala toda se torne, né, esse ambiente de Marte que eles estão olhando aí. E essa outra pessoa que está na parede, né, ela está vendo uma videochamada basicamente como se fosse uma realidade aumentada. Então, isso que é a realidade estendida, né? São todas essas experiências juntas, né? Isso muda um pouco a forma de pensar nessas tecnologias, porque deixa de ser uma coisa ou outra. A gente percebe que pode ter tudo ao mesmo tempo. Isso tem um potencial absurdo. Então, agora, já focando um pouco mais, falar um pouco do design de interface, né, na realidade mista. E aí, a realidade mista ela não tem essa facilidade de ter, por exemplo, um overlay igual a um celular, né? De você simplesmente você abre um overlay ali, tampa tudo que está acontecendo, você foca só naquilo e você tem, né, você consegue colocar qualquer configuração que você quer ali e depois voltar para a experiência, né? Ela não tem essa facilidade. O menus, né, de forma geral, eles se comportam de uma forma diferente. Aqui, quando a gente analisa um menu em realidade virtual, né, ele já começa a se portar muito diferente de um menu, de uma interface 2D no celular ou no computador, né, porque você tem elementos espaciais, né. Então, você vê que esse menu, por exemplo, ele é curvo. Então, dependendo do meu ângulo de visão, eu posso estar vendo ou não certas coisas do menu. Então, a gente já tem que começar a pensar nesse tipo de coisa, né? E aí, quando a gente mistura esses dois, é que fica mais complexo ainda, porque agora, além do menu, como na realidade virtual, ter que competir, né? Os elementos terem que competir entre si por causa do espaço, agora eles têm que competir por causa do espaço e contra os objetos físicos, né, contra o espaço em si. Então é muito mais complexo, né, de se projetar para ambientes reais. E aí eu quero trazer um conceito que ele é bem importante, que é de computação espacial, que foi um termo que o Simon Greenwood cunhou em 2003, que é justamente essa ideia de que essas interfaces, né, essas interações de humano-máquina, quando elas são aplicadas em ambientes espaciais, elas têm que ser pensadas de uma forma diferente, né? A Magic Leap, por exemplo, eles chamam o jeito, né, deles de fazer as coisas, né, eles chamam todo o sistema de sistema operacional, porque ele é realmente um sistema operacional. Igual tem o Windows, igual tem o macOS, né? Eles chamam de LumenOS, que é um sistema operacional feito para computação espacial, para o espaço, né? E aí eu peguei esse péssimo exemplo de interface em realidade aumentada, em realidade mista, né? Isso aí foi só uma nota, né? Isso foi um vídeo que vazou da Microsoft, que era um teste. Então, assim, muita coisa mudou, mas, assim, é um exemplo ruim que eu quero usar para mostrar como que é fácil a gente errar nesse tipo de ambiente, né?
Então dá para ver logo de cara que tem esses cantos serrilhados, porque a qualidade das imagens ainda não é boa, né? Ao invés da gente ter uma tela com vários pixels, né, emitindo luz, a gente tem a própria luz sendo emitida para os olhos, né? É uma forma um pouco diferente de pensar. Então, é uma resolução muito menor do que a gente consegue com uma tela. Por isso, os elementos a gente tem que pensar diferente, né? Por exemplo, a gente tem que evitar, né, muito canto reto, justamente por causa disso. A gente vai perceber essa quebra, né? Ícones muito pequenos, texto de difícil leitura, né? Esse tipo de coisa é muito fácil da gente errar quando a gente traz o 2D pro 3D. E aí o pior que eu guardei para o final é esse aqui, é como que controla essa interface, é apontando o dedo. Então imagina você estando sentado na sua cadeira, e aí imagina que na parede tem um menu, e você, para selecionar essa coisa no menu, você tem que apontar. Só que cada botão, cada ícone é minúsculo, então você tem que ir muito devagarinho com o seu dedo até você conseguir acertar alguma coisa e fazer algum movimento. Então, assim, é extremamente complicado usar um menu desse tipo em realidade mista. E aí, dito isso, né, eu recolhi algum material, que são algumas boas práticas de design para esses ambientes reais, né, para a realidade mista. E aí o primeiro dela é o esquemorfismo, que ele é um pouco polêmico, né, quando a gente está falando de UI tradicional, assim, mas talvez ele seja de extrema importância em realidade mista, porque o esquemorfismo, para quem não sabe, né, é basicamente um elemento que ele está imitando, é um elemento de design, né, que está imitando alguma coisa real. Então, aqueles ícones antigos do iPhone, né, quando tinha o íconezinho do YouTube, que era uma TVzinha pequena, e aí tinha a tela, e aí tinha, né, toda a sombra lá, imitando como seria uma TV de verdade, né. E aí, se a gente for parar para pensar, quando a gente coloca esses conteúdos digitais, né, quando a gente vai usar esses ícones num ambiente físico, o esquemorfismo, pelo menos por enquanto, né, enquanto a gente não avançar tecnologicamente e conceitualmente, o esquemorfismo ainda é o melhor jeito da gente atrelar esse conteúdo digital para o físico, né? Porque seria muito estranho a gente, de repente, ter só um bloco sem sombra flutuando em cima da sua mesa, né? Isso não é real, isso destoa do que seria uma coisa natural. Então, quando a gente tem algum menu, algum elemento 3D que ele está ali no ambiente, ele tem que ter uma sombrinha, ele tem que, né, detectar onde que está a luz, onde que não tem luz, qual que é a cor do ambiente em volta dele, tudo para deixar ele mais real e para ele fazer parte daquele ambiente. Aquilo que eu tinha falado de telas flutuantes, né? Como essas tecnologias, assim, o HoloLens, ele é um vidrinho que fica na frente do olho, transparente, para você ver o ambiente real, e ele tem projetores que eles projetam nesse vidro na sua frente. Então, o que você está enxergando no HoloLens, ele é uma projeção, né? Ele não é a tela exatamente. Então, imagina você ter um projetorzinho mesmo, e você não apontar ele para uma superfície lisa, né? Você aponta ele para qualquer outro lugar, você não consegue ver a imagem, né? Se uma pessoa passa na frente da tela no cinema, você consegue, né, ver que na pessoa a imagem fica toda distorcida, não funciona legal, né? Você não consegue identificar nada ali. Então, evitar usar telas, né? Evitar tudo que é plano, assim. Caso use, né, sempre tenha esse artifício de ter uma parede branca, né, uma parede lisa assim no fundo para ancorar essa imagem. Profundidade é uma coisa muito importante no 3D, porque se você for pensar, né, uma folha de papel, se você olhar ela de lado, ela some, né? Ela não,
a gente consegue perceber que é uma folha de papel porque ela não fica retinha, né? Ela fica molenga ali e a gente percebe que tem uma coisa ali. Mas quando é virtual, a coisa ela pode ficar retinha ali, né? Perfeitamente reta. E se você ficar a 90 graus dela, essa coisa vai sumir, porque ela não tem profundidade. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Sempre ter essa... Sempre fazer os elementos 3D mesmo, né? Fazer eles gordinhos para que quando você olha eles meio de lado, assim, você consiga ver que tem alguma coisa ali. Isso, né, também ajuda naquilo que eu falei, né, de estar atrelado ao ambiente, né? Que é justamente isso, né? Ancorar os elementos no ambiente físico. Quando a gente está projetando uma experiência digital que vai estar num ambiente físico, se eu colocar um menu na frente do usuário quando ele inicia essa experiência, se esse usuário virar 90 graus, esse menu sumiu. E aí, se a pessoa voltar e esse menu não estiver lá para ela achar de novo, danou-se, não tem mais menu para ela acessar as coisas, ela não consegue sair do aplicativo, não consegue fazer nada. Então, é um bom artifício de usar os móveis, por exemplo, qualquer superfície física que o óculos consiga detectar para atrelar esse conteúdo. Então, por exemplo, se eu tenho uma superfície, se eu tenho uma mesa de centro, né, na minha sala, e eu colocar uma plantinha, né, isso aí é um aplicativo da Magic Clip, que ele é super legal, é uma plantinha que vai crescendo, você tem que tomar conta dela. Então, se eu colocar essa plantinha na minha mesa de centro da sala, ela tem que continuar ali naquele mesmo lugar, porque eu, como um ser físico, né, eu tenho essa memória espacial, né, de que, putz, essa mesa está nesse lugar, né? Eu sei que se eu sair do quarto e entrar no quarto de novo, essa mesa vai estar no mesmo lugar. Então, o conteúdo 3D, ele tem que se comportar da mesma forma, que é um outro conceito muito, muito importante, que é presença, que é justamente isso, né? Esses conteúdos digitais, eles têm que estar presentes no ambiente, né? Ele não pode ser igual uma realidade aumentada, que é só um adesivo colado na frente de uma tela, né? Ele está ali naquele ambiente, ele está respondendo àquele ambiente. Então, por exemplo, aquela bolinha, né, que eu dei o exemplo mais cedo, que ela quica no chão e vai no sofá, se eu derrubar o sofá, essa bolinha vai cair, né? Isso é a presença, né? Significa que ela está ali, né? Mesmo não estando fisicamente, né? De uma forma conceitual, ela está ali. E usar o ambiente ao redor, né? É um outro princípio muito, muito importante que pode estragar a experiência de realidade mista. Porque esse é o grande diferencial da realidade mista, né? Se a gente esquecer que tem esse ambiente para a gente projetar, ele vira uma realidade aumentada. E aí ele perde todas as vantagens, né, tecnológicas que um aparelho igual o Magic Leap, igual o HoloLens, pode trazer para a gente. E aí tem outro conceito que é bem importante, que é a persistência, né, que é diferente da presença. A presença é aquele objeto que está presente no ambiente, né, e ele responde àquele ambiente. A persistência é justamente, se eu coloco esse objeto digital num lugar físico, se eu sair do aplicativo, se eu desligar o Magic Leap, se eu ficar um mês sem usar, e aí quando eu volto, eu boto o Magic Leap de novo, o objeto está lá no mesmo lugar, né? Ele persiste, né, naquele lugar durante o tempo, né? E eu estou falando essas coisas dando exemplo de lugar, né, de localidade, mas isso tem N outros atributos que podem interferir nisso, né? Por exemplo, a gente pode pensar naquela bolinha, né? Aquela bolinha pode ser um aplicativo de previsão de tempo. Então, sei lá, se vai chover,
essa bolinha começa a virar azul. Se começa a ficar frio, essa bolinha começa a flutuar. Então, é um tanto de inputs diferentes, não humanos, né? Inputs do mundo real que podem mudar. São inputs que vão dar dados, né, para esse conteúdo mudar de acordo com o ambiente. Então, é interessante pensar nisso, né, que tem o lado da interface humana, né, dos inputs humanos e os inputs do ambiente também, os inputs não humanos. E aí, eu peguei esses dois sites que eles são... que eu tirei bastante coisa nesses sites para fazer a pesquisa, né, para essa apresentação. Um deles é o site da Unity, que eles têm um glossário gigante explicando conceito por conceito, né, e indo muito mais a fundo em cada detalhezinho desse universo, né. Tanto de realidade mista, mas de realidade virtual, de realidade aumentada, e eles têm uma explicação muito fácil de entender, assim, é muito legal ler isso aqui. E o outro que é o site de desenvolvedor da Magic Leap, principalmente a parte de design deles, que é sensacional, assim, o jeito como eles têm um guia, assim, muito bem estruturado das melhores, dessas melhores práticas, assim, de se projetar para um ambiente de realidade mista. E eu sou muito fã deles, né? Eu já falei, eu babo ovo demais deles. Bom, e é isso aí. O Shaq gosta do Magic Leap também, então para mim já é um motivo suficiente para continuar antenado nesse assunto, que eu acho que vai se tornar cada vez mais importante de agora para frente. Eu acho que a gente tem que estar sempre se antenando para essas novidades, né? E eu acho muito empolgante, assim, essas possibilidades, né? É um jeito de pensar em interface, é um jeito de pensar em design totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? É muito diferente de tela, é muito diferente de projetar um produto mesmo, né? É um negócio completamente novo e eu fico muito empolgado de falar, por isso que eu quis fazer essa apresentação. É isso aí, muito obrigado, gente, por escutarem eu falar e falar e falar sobre isso. Mano, eu tenho uma dúvida. Como é que se pensa, por exemplo, quando fala, tipo, as possibilidades da... Tipo, eu tava vendo até um texto sobre metaverso, eu não sei se é o mesmo termo que a galera usa sobre realidade mista e tal. Como é que se pensa também além do visual, sabe? Os outros sentidos do corpo ali numa interface. Tem alguma discussão em relação a isso? Como é que tá? Tem demais. A própria Magic Leap tem um aplicativo em parceria com a Sennheiser, que faz headphone, né? E eles têm um aplicativo que é justamente explorando a tridimensionalidade do som. Então, ele é assim, você pega o Magic Leap tem um controlezinho, né? Você pega o controle e aí fica uma esferinha em cima do controle e você coloca ele em algum lugar e aí ele detecta qual que é o material daquele lugar e começa a fazer um som. Então, por exemplo, se eu aponto ele para uma mesa de madeira, ele começa a dar um barulhinho assim de madeira. E aí eu vou para outro lugar, tem um vidro, e aí ele começa a dar um barulhinho de vidro também. E aí, o mais legal é que assim, esse som está atrelado espacialmente. Então, se você se distancia dele, ele começa a ficar mais... ele começa a diminuir o volume, né? E quanto mais perto você chega, maior é o volume. Então, você consegue espalhar vários sons pela sala e dependendo de onde você está nesse ambiente, você escuta coisas diferentes, né? Então, sim, né? Tipo, tem bastante possibilidade, né? De explorar outros sentidos, assim. Mas o principal ainda é o visual, né? Porque ainda é o mais funcional, vamos dizer assim, né? É o que a gente ainda consegue fazer mais coisa. Chique. E uma pergunta também em relação ao Neuralink, ele entra dentro dessa tecnologia, tipo assim, aquele
Aquela, aquele todo o burburinho que o Elon Musk quis criar aqui naquele tempo atrás, mas ele entra dentro dessa discussão, eu não sei qual é. Cara, de certa forma, sim, porque o Neuralink, ele nada mais é do que uma ferramenta de input, né? É um input que você faz com o pensamento, né? Então, assim, o Neuralink, até onde eu sei, né? Você pode usar ele para controlar o computador, você pode usar, né, para controlar o Magic Leap. Então, ele é só como se fosse um mouse, um teclado, um Neuralink, né? Só como se fosse outra função de input ali. Mas seria muito... Deve ser muito legal, porque é uma dificuldade ainda, né, de se controlar esse conteúdo digital no ambiente 3D, né? Não é uma coisa fácil, igual, né, uma tela que você aponta e mexe e pronto, né? Tem toda a questão de profundidade, distância, né? Se tem um objeto digital muito longe, como que eu vou pegar ele, né? Eu pego o controle e aponto para ele, ou então eu tenho que levantar e ir até o objeto, né? E aí, não sei, talvez o Neuralink, ele preenche esse gap, né? Às vezes, se eu olho para um objeto ali longe, eu penso assim, putz, eu quero ele perto. E aí o objeto vem. E aí, cara, é bem maluquice ficar pensando nisso. Neuralink eu acho muito bizarro, assim. E aí mistura com uma tecnologia que é meio inovadora, assim, igual realidade mista, vai dar confusão na mente. Ficar pensando Eu muito acho que nisso. a Letícia até levantou a mão, só negócio. Porque quando eu penso no Neuralink, por exemplo, quando ela fala em acessibilidade, por exemplo, como é que chama? Do dispositivo, o Holo e o Leap, Magic eu não Leap. lembro, Magic Leap. Tipo assim, uma pessoa cega, por exemplo, não conseguiria usar. Mas o Neuralink, Uhum. dependendo, se o dispositivo fosse direto no cérebro, tipo uma conexão direta, talvez poderia criar uma realidade a partir daquele input. Então ela enxergaria pelo menos o mundo virtual, por exemplo, sabe? Acho que poderia Uhum. ser um negócio muito doido. Por isso que eu fico fritando nesse negócio também. É porque eu não sei, o Neuralink, ele... Agora eu fiquei na dúvida, né? Ele é só input mesmo, né? Você consegue só mandar sinais pelo Neuralink ou você consegue receber dado também? Tipo, Ou como se não fosse um sei, acho que Inception, pé que sabe? tá. É, eu não sei que pé que tá, não. Uhum. Mas se a gente for pensar nesse sentido de computação espacial, né? Não só como sentido de tela, né? Mas ter no sentido visual, né? De ter, né, todo um sistema de computação pensado espacialmente. Você falou de pessoas cegas aí, por exemplo. A gente não seria muito futurista a gente pensar numa coisa assim para uma pessoa cega, só botar um headphone e ter o surround sound, né? Que ele é basicamente isso, se a gente for pensar, né? Que é uma simulação de espacialidade do som. Você consegue sentir de certa forma, né? Se o som está longe ou se está perto de você. Isso já é de certa forma uma computação espacial não visual, né? É, Agora o lance é como que a gente usa isso, né? Como que a gente bota uma função nisso. Diga lá, Letícia. na hora que você tava falando disso, tipo, da hora da plantinha, eu lembrei de um joguinho do Kinect, que era de zumbi, de terror que tinha. Tem algum jogo também, assim, desse estilo? E você Tem, já jogou? eu usei só o Magic Leap, né? Eu não conheço o HoloLens, mas o HoloLens ele é muito mais técnico, né? O Magic Leap, uma das fraquezas dele de negócio é isso, que ele é muito mais entretenimento do que uma ferramenta mesmo, mas ele tem bastante aplicação interessante, né? Ele tem Angry Birds, não dá para jogar uma versão do Angry Birds 3D, então é tipo como se fosse as torrezinhas, né? Dos porquinhos assim em cima da mesa, e aí com o controle você puxa ele como se fosse o elástico do estilingue, né, e solta, e aí, tipo, o negócio despenca assim, e espalha no seu quarto todo, é super legal. Tem outro, tem um jogo que é meio que de tiro assim, como se fosse uma invasão de robôs interdimensionais. Então, nas paredes do seu quarto ou da sala onde você estiver, né, começa a abrir uns portais e começa a pular para dentro assim uns robôs, e aí você tem que atirar nesses robôs.
E é super imersivo, é super legal, porque o jogo ele entra dentro do seu espaço, né? É diferente de um jogo de realidade virtual, em que você, né, tipo, se isola e você está em um outro mundo, né? O jogo, na realidade mista, o jogo vem até você, né? Então, dependendo de onde você está, o jogo pode mudar, né? Um robô pode esconder atrás da minha mesa, sabe? Isso é muito louco de pensar. Tem um outro jogo muito, muito legal, não é bem um jogo, né? Mas uma experiência em realidade mista que é chama Tunandi, que ele pra você ter ideia, você nem precisa de controle, né? Ele consegue detectar o movimento da sua mão. E ele é basicamente umas plantinhas, tipo Avatar, que começa a crescer no seu ambiente, na sua sala, e aí começa a crescer umas algas que elas vão, né, crescendo devagarinho, assim, e você passa a mão, e aí ela detecta que você passa a mão e elas vão juntas, assim, aí começa a aparecer uns peixinhos voando, e é super imersivo também, é super legal. Oi, mano, tenho uma, E, tenho aquela dúvida, sabe? Será que a gente não tá já numa, tipo, realidade aumentada? o Elon Musk acha que sim, né? Acho que Que a gente sim. tá na Matrix. Mas mas é que tá, seria uma realidade virtual, né? Porque a gente É, estaria desconexo do mundo real. A realidade mista é diferente, né? Porque a não ser que, né, a gente realmente esteja na Matrix, então é uma realidade mista fake, porque a gente está botando conteúdo digital no conteúdo digital. Então é um Inception. total. Não, porque eu fico com, tipo, eu gosto muito desse assunto mesmo, mas eu fico com vamos falar, um medo mesmo, porque, tipo, se a gente pode implantar coisas no cérebro para controlar uns dados, umas coisas assim, eu acho que como qualquer coisa pode virar uma coisa perigosa se não tem Uhum, segurança e tudo mais. Vai ser uhum, tudo um novo mundo, novo mundo. Vai ser muito legal, mas eu fico, tipo, com essa pergunta mesmo. uhum. Tem várias questões de segurança, né? Porque para essa tecnologia existir, né, o Magic Leap e o HoloLens, eles têm. O Magic Leap, acho que ele tem umas 8 câmeras no equipamento, né, no óculos, filmando o ambiente. E mais algumas filmando dentro do seu olho. Porque ele precisa saber para onde você está olhando, né? Para ele focar e desfocar a imagem do conteúdo digital, né? Então ele tem câmera para dentro do olho. Então imagina o perigo realmente que é isso, né? De você ter a sua íris, que pode ser igual uma digital, né? Imagina que a sua íris está sendo filmada constantemente ali. Então tem realmente diversos problemas de segurança quanto a isso. E tem problemas psicológicos também. Eu tive a oportunidade de usar o Magic Leap, né? Porque eu fiz um projeto para eles, né? E eu fiquei um ano fazendo esse projeto para eles, né? Eu morava em São Paulo na época, e aí eu ficava indo e vindo para Nova York, para Flórida, que a sede deles é na Flórida, em Plantation. E cara, ficar pensando nisso para trabalho um ano seguido é uma doideira, cara. Tipo, eu saí exausto do trabalho e, e depois de um ano assim trabalhando, eu não conseguia mais pensar direito, sabe? Pensar no que é real e no que não é. Porque a gente fica tão acostumado, né? Pensando assim, tipo, no que desse mundo virtual a gente pode trazer e como que a gente vai trazer, né, para o mundo real, que isso, a mente da gente ainda não está preparada para esse pulo tão longo assim, né? Então eu saí meio sequelado assim do projeto. É bem é bem bizarro ficar pensando nessas coisas o tempo todo. Não. Oh, valeu, hein, mano. Tipo, agora eu tô ficando pensando muito, muito mesmo. Mas pensa com carinho também, as possibilidades também são empolgantes. Não é só coisa ruim que vem com essas tecnologias. Total, total. E aí, gente, alguém mais tem pergunta?
comentários. Não, pô, até em relação até à segurança, quando eu fico pensando assim, se a gente for pensar a própria indústria farmacêutica, quando a indústria farmacêutica é um risco muito grande e a gente tem isso como totalmente normal dentro da nossa realidade, tipo assim, se for pensar que a gente confia em alguém, uma coisa que a gente está colocando dentro do nosso corpo, que pode matar a gente em 1 segundo, se eles errarem. Tipo assim, pode ser um veneno real, mas a gente confia. Mas a indústria farmacêutica foi uma curva de aprendizado um pouco mais longa que a gente teve, né? Tipo assim, a gente começou a confiar na indústria farmacêutica, de certa maneira, durante um tempo um pouco maior, mas mesmo assim é um tempo curto. O negócio da tecnologia é a escalabilidade, assim, para a gente conseguir confiar e entender e absorver isso muito rápido, assim. Acho que, mas eu acho que vai rolar e a gente vai se adaptar, tipo home office, todo mundo estressou no início do negócio, hoje a galera já está começando a se adaptar e nem pensa tanto, assim, sabe? Acho que são gaps, sequelas vão ter, mas a gente vai rolar e acho que não vai ser nem tão perigoso quanto a gente imagina, sabe? Acho que, tipo, até pelo exemplo da própria indústria farmacêutica, assim. Não precisa ir muito longe, não, né? Se a gente para pensar, tipo, a preocupação que a gente tinha alguns anos atrás com o próprio celular, né? Você falava, nossa, as pessoas vão começar a ter a mão deformada porque tem que ficar segurando o celular com o mindinho, as pessoas vão começar a ficar vesga de tanto olhar para a tela, né? E aí você olha as crianças hoje, as crianças tudo já mexendo no touch como se fosse normal, né? Então, realmente essa curva, né, de adaptação à tecnologia, ela é um pouco assustadora, né? Mas ela passa, né? Se a coisa realmente for boa, assim, a curva passa no instante. Vocês lembram? Alguém viu a imagem de como que o ser humano ia virar por causa do celular? Que eles falaram que a gente ia mudar geneticamente e ia virar um monstro de bizarro. A tecnologia assusta, né? Logo que chega, qualquer tecnologia, mas desde a época do início da imunidade, que as curandeiras eram bruxas e etc. Então, acho que coisas muito boas vão vir. Só tem que ter um pé atrás, né? Pra não surtar nos rolês. Diga, alguém levantou a mão aí. Ô, Júlio, você levantou a mão, posso falar? Pode? Fala aí. Pronto, irmão. Irmão, veja só, eu sou desenvolvedor front-end e, assim, no meu dia a dia eu lido muito mais com a construção de interfaces dentro de sites e celulares, por exemplo. E uma das coisas que, assim, mais me impressiona com relação a, por exemplo, a evolução do front-end foi, por exemplo, tu começaste a falar, por exemplo, do esquemorfismo, né? Que foi muito popular no começo do ano 2000, durante a popularização do iPhone, etc. E agora a gente está numa espécie de design bem mais minimalista, de cores sólidas, esse tipo de coisa. Mas antes disso, bem antes disso mesmo, no começo da internet, a gente não tinha muita opção do que a gente poderia fazer. A gente não, assim, os navegadores e os computadores, eles não tinham muita capacidade de processamento. Então, assim, a gente não tinha opções de, por exemplo, usar imagens com gradientes, com backgrounds interessantes. A mesma coisa com as páginas da internet. Aí eu queria te perguntar com relação a, por exemplo, a evolução da tecnologia no longo do tempo. Se tu acha que, porque, por exemplo, o HoloLens e o Magic Leap, para mim, sei lá, eu consigo fazer um paralelo, que para mim parece que eles estão nos estágios, nos primeiros estágios da internet, digamos assim, onde a gente tinha uma tecnologia primitiva e que conforme ela vai evoluindo. Tu acha que com a realidade mista, a gente poderia ter um caso assim, onde, por exemplo, a gente poderia ter alguma espécie de dispositivo em que ele teria, sei lá, uma baixa capacidade, uma baixa resolução, e que ao pouco ele fosse conseguindo ganhar as massas, digamos assim, mais ou menos como aconteceu com o telefone celular e o computador? Ou você acha que isso só vai acontecer quando a tecnologia estiver mais pronta mesmo, em um estilo iPhone da vida?
Uhum. Cara, isso é o grande problema da Magic Leap hoje em dia, porque eles focaram muito em consumidor, né? E a HoloLens, na contramão, eles focaram bastante em enterprises, né? Tipo, em instituições mesmo. Então, o HoloLens ele tem vários aplicativos, por exemplo, para mecânica, sabe? Tipo, para linha de montadora de veículo, né? Que o cara vai lá com o óculos e ele consegue ver o passo a passo que ele tem que fazer ali, né? Então, se a gente for pensar, tipo, os primeiros computadores, eles eram mais ou menos isso, né? Eles focavam mais numa ferramenta, era uma ferramenta de trabalho, muito mais do que um objeto de entretenimento, né? Um objeto de consumo cotidiano das pessoas. Então tem esse esquema, né, que a Magic Leap meio que falhou nesse ponto, e a HoloLens, talvez por ter, né, esse background da Microsoft, ou por ter o aporte da Microsoft por trás também, né, eles focaram nisso e está dando um pouco certo. E sim, eu diria que em termos de evolução tecnológica, esses aparelhos, eles ainda estão engatinhando. Eles ainda estão engatinhando muito, assim, né? É bizarro a gente pensar assim, o que a gente consegue fazer com isso, mas o potencial disso é exponencialmente maior, né? Então, que você falou um negócio de resolução, né? Por exemplo, a resolução deles é bem baixa, por isso que hoje em dia, né, a gente quando vai pensar nessas interfaces de realidade mista, a gente evita colocar muito texto, ou até evita colocar texto totalmente, né? Porque é muito desconfortável ler um texto com essa resolução muito baixa ainda, né? A gente não percebe muito essa resolução porque as coisas estão grudadas no olho, né? E elas estão em meio a objetos reais. Então isso meio que disfarça um pouco, né? Essa resolução. Mas a tecnologia com certeza vai avançar e vai começar a preencher esse gap, e a tendência é realmente a começar a virar um tipo de equipamento que seja mais cotidiano das pessoas, né? Por exemplo, já tem algumas funcionalidades que elas... Como é que eu explico? Tem alguns aplicativos que eles ajudam você a usar um computador de verdade. Um computador de verdade, né? Um computador normal, assim, em casa. Então, por exemplo, você tem um teclado, né, normal, e aí você bota o Magic Leap, o HoloLens, e aí é como se ele colocasse uma camada virtual por cima desse teclado. Falei, não sei nem se eu fiz algum sentido agora. Eu tô pensando e falando. Deu para ter algumas insights, legal. Obrigado, Ana. Tem uma coisa bem legal. Eu expliquei como o HoloLens funciona, né? O HoloLens ele é um vidrinho e ele está projetando nesse vidrinho. A Magic Leap, o grande diferencial da Magic Leap em relação da tecnologia da Magic Leap em relação à tecnologia do HoloLens é que o Ronnie Altwitz, que é foi o fundador, né? Hoje ele não trabalha mais na Magic Leap, mas ele foi o fundador. Ele tinha um background em medicina, em tecnologia de medicina. E aí, a tecnologia do Magic Leap, ela tem um projetor que ele projeta direto na retina do olho. Então, a percepção da imagem não é uma percepção como se fosse, né, o vidro com a projeção no vidro, né? Se for parar para pensar, tipo assim, quando é um projetor, ele está projetando alguma coisa ali e essa coisa reflete dentro do seu olho. O Magic Leap, ele já projeta direto no seu olho. Então, a qualidade gráfica, né, de resolução é baixa, mas a imersão, né, a sensação de realidade que você tem daquilo projetado é muito maior. Isso é bem legal de pensar também, assim. Que é uma loucura, né, ter a imagem projetada direto na retina. Mas não tem perigo de cegar? Não tem. Não tem. Inclusive, assim, em termos de saúde, né, em termos de risco de saúde, o Magic Leap está há anos-luz da Microsoft.
justamente, né, pelo Ronnie ter o background em medicina. Por exemplo, até isso mostra muito até em decisões de design do equipamento, né, do hardware em si. O HoloLens, ele é um trambolhão de um óculos que fica na sua cara. E é aquilo ali. Daí, se você usa por 2 horas, você começa a ficar com dor no pescoço, você começa a ficar com dor nas costas, você começa a ficar todo desconfortável. Porque é o peso de um computador inteiro na sua cabeça, se for parar para pensar, né? O Magic Leap, ele tem o óculos, né, que é um visorzinho. Ele é pesadinho, mas ele é extremamente leve, assim, se for parar para pensar no que ele faz, né? E ele liga com um cabo numa CPUzinha que é redondinha, assim, que é, se não me engano, é o menor computador com maior capacidade gráfica do mundo atualmente, comercial, é o Magic Leap. E aí esse é tipo um discozinho, sabe? É como se fosse um biscoitão, assim, que ele tem um negocinho de prender na calça. Então você coloca o peso todo do computador no seu quadril, né? E fica só com o óculos, a parte leve do óculos na cara, né? Então é muito mais fácil de usar, muito mais confortável e muito mais seguro, né, em termos de saúde, usar o Magic Leap do que o HoloLens. Tipo um Discman. É tipo um Discman. É tipo um Discman mesmo. E é bonitinho, porque ele é redondinho, assim. Então é legal. E aí, galera, algum comentário a mais? Vocês gostaram? Foi da hora? Eu sou super empolgado com esse assunto. Nossa, Acho que deu para perceber. Sensacional, mano. Putz, puta aula, de mano. verdade. Parabéns. Valeu. E eu só peguei a ponta do iceberg aqui, né? Porque isso é um... Cara, se a gente for ficar conversando disso, é uma espiral que a gente não sai do lugar, assim, vai só se aprofundando cada vez mais. Mas é super legal. Hashtag partiu bar pra conversar. É, tipo isso. Podia ter um bar virtual, né? Que aí não tem problema da distância. Tá aí, né? Aqui porque eu já... Não. Oi, Eu acho que você quer falar alguma coisa. Preciso. fica aqui, por favor, porque eu já, peguei, umas cervejas para entregar aqui. Já pediu a cerveja? Esqueci de falar. Evidenciou, né? Mas realmente está ficando muito interessante mesmo. Tem, a gente pode criar até um mundo daqui 20 anos, mundos virtuais que vão virar provavelmente reais e vice-versa, sabe? É totalmente incrível. Vai ser as cápsulas de Dragon Ball. É, quase isso. Só para finalizar também a Power Up em geral, né? Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa pro irmão, finalizar essa Power Up. Se alguém quiser falar sobre algum assunto em alguma Power Up, o cronograma tá aberto, só falar comigo. Quiser fazer a mesma coisa que o irmão falou, bem interessante. Vou gostar bastante que vocês participem. Igual eu falei, só me chamar no Teamwork. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada, irmão. Foi muito bom. Acho que o pessoal gostou bastante. Agradeço. Foi ótimo. Beleza. Muito obrigado, gente, por me escutar falar nerdices aqui por 1 hora inteira. Hashtag quero mais. Valeu. Arrasou. Power Up parte 2. Boa noite. Por favor, traga mais. Boa noite, gente. Valeu, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.